Fala, galera! Tudo certo? Hoje eu vou contar a história de algumas das maiores invenções e descobertas da humanidade que aconteceram completamente por acidente. Estamos falando de coisas que usamos todos os dias, tecnologias que salvaram milhões de vidas, produtos que valem bilhões. Tudo descoberto porque alguém errou, esqueceu algo no lugar errado ou simplesmente teve muita sorte. Às vezes, os melhores resultados vêm dos erros. Bora conhecer essas histórias? E já deixa o like e se inscreve. A penicilina e o prato sujo. Em 1928, Alexander Fleming voltou de férias e encontrou seu laboratório uma bagunça. Ele tinha deixado placas de Petri com bactérias sem lavar antes de viajar. Quando voltou, uma das placas estava contaminada com mofo, e todas as bactérias ao redor do mofo estavam mortas. A maioria dos cientistas teria jogado fora e reclamado da contaminação. Fleming ficou curioso. Ele estudou o mofo e descobriu que era do gênero Penicillium e que produzia uma substância que matava bactérias. Estava descoberta a penicilina, o primeiro antibiótico. Essa descoberta acidental salvou literalmente centenas de milhões de vidas. Antes dos antibióticos, uma simples infecção podia matar. Doenças como pneumonia, sífilis e tuberculose eram sentenças de morte. Tudo porque um cara esqueceu de lavar a louça antes de viajar. O micro-ondas e a barra de chocolate Percy Spencer estava trabalhando em radares durante a Segunda Guerra Mundial em 1945. Ele estava testando um magnetron, o tubo que gera micro-ondas, quando percebeu que a barra de chocolate no bolso tinha derretido completamente. Curioso, ele testou com pipoca. E funcionou. Depois com um ovo que explodiu na cara de um colega. Ele percebeu que as micro-ondas aqueciam comida rapidamente. Em 2 anos, criou o primeiro forno de micro-ondas comercial. O primeiro micro-ondas pesava 340 quilos, tinha quase 2 metros de altura e custava o equivalente a $70 mil hoje. Felizmente, a tecnologia evoluiu. Hoje, bilhões de pessoas no mundo têm micro-ondas em casa. Tudo porque um cara tinha fome e levou chocolate para o trabalho. O velcro e o cachorro. Em 1941, o engenheiro suíço Georges de Mestral voltou de uma caçada e percebeu que seu cachorro estava coberto de carrapichos grudados no pelo. Frustrado, ele começou a tirar os carrapichos e ficou fascinado com como eles grudavam tão bem. Ele examinou os carrapichos no microscópio e viu centenas de pequenos ganchos que se prendiam em loops de pelo e tecido. Passou 8 anos desenvolvendo uma forma de replicar isso artificialmente. O resultado foi o velcro, uma das invenções mais versáteis do século XX. Velcro é usado em roupas, sapatos, equipamentos médicos, na NASA, em praticamente tudo. Vale bilhões de dólares. E tudo começou porque um cara ficou irritado com carrapichos no cachorro. Às vezes, a frustração leva à inovação. Os raios-x e a mão fantasma. Em 1895, Wilhelm Röntgen estava experimentando com tubos de raios catódicos no escuro quando percebeu um brilho estranho vindo de uma tela a alguns metros de distância. Algo invisível estava atravessando a sala e fazendo a tela brilhar. Ele colocou vários objetos entre o tubo e a tela. Madeira, metal, papel. Tudo deixava passar alguma coisa, exceto metal denso. Então ele colocou a mão da esposa na frente e viu os ossos dela projetados na tela. Foi a primeira imagem de raio-x da história. Röntgen não fazia ideia do que tinha descoberto. Chamou de raio-x, porque X representa o desconhecido em matemática. Hoje, raios-x salvam vidas diariamente em hospitais do mundo inteiro. Diagnósticos que seriam impossíveis se tornaram rotina. Tudo por acidente. O post-it e a cola fraca. Em 1968, Spencer Silver, cientista da 3M, estava tentando criar uma supercola ultra forte. Ele fracassou miseravelmente. Em vez disso, criou uma cola fraca que grudava, mas podia ser facilmente removida sem deixar resíduo. Por anos, ninguém sabia o que fazer com essa cola falha. Até que em 1974, outro cientista da 3M, Art Fry,
Estava frustrado porque os marcadores de página caíam sempre do livro de hinos na igreja. Ele teve uma ideia. E se usasse a cola fraca do Spencer para criar marcadores que grudassem, mas pudessem ser removidos? Nascia o Post-it. Hoje, a 3M vende bilhões deles por ano no mundo todo. É um dos produtos de escritório mais icônicos da história. Uma falha de laboratório se tornou um sucesso multibilionário porque alguém encontrou o uso certo. A Coca-Cola e o xarope para dor de cabeça. Em 1886, John Pemberton era farmacêutico em Atlanta e estava tentando criar um remédio para dores de cabeça e nervosismo. Ele fez um xarope com extrato de folhas de coca, noz de cola e outros ingredientes. Um dia, um assistente acidentalmente misturou o xarope com água gaseificada em vez de água normal. Pemberton experimentou e achou delicioso. Percebeu que tinha algo especial. Decidiu vender como bebida refrescante em vez de remédio. Inicialmente, vendeu apenas 9 copos por dia. Hoje, a Coca-Cola vende mais de 1,9 bilhão de porções por dia em todo o mundo. É uma das marcas mais valiosas do planeta, avaliada em mais de 80 bilhões de dólares. Tudo porque alguém misturou o ingrediente errado, o plástico e o experimento esquecido. Em 1907, Leo Baekeland estava tentando criar um substituto sintético para a goma laca, usada em isolamentos elétricos. Ele misturou fenol e formaldeído e aqueceu sob pressão. O resultado foi uma substância estranha e dura que ele não conseguia dissolver em nada. A maioria teria jogado fora. Baekeland percebeu o potencial. Esse material era resistente ao calor, não conduzia eletricidade e podia ser moldado em qualquer forma. Era o primeiro plástico verdadeiramente sintético, a baquelite. Isso abriu as portas para a era dos plásticos. Hoje, plástico está em absolutamente tudo, desde garrafas até computadores, carros, roupas, equipamentos médicos. É impossível imaginar o mundo moderno sem plástico. E começou como um erro de laboratório que ninguém conseguia dissolver. O cornflakes e a comida esquecida. Em 1894, os irmãos Kellogg estavam tentando fazer pão para pacientes do sanatório onde trabalhavam. Eles deixaram trigo cozido num recipiente e esqueceram dele por alguns dias. Quando voltaram, o trigo estava mofado. Por economia, eram tempos difíceis. Decidiram processar o trigo velho mesmo assim. Quando passaram pelos rolos, em vez de formar uma massa, saíram flocos finos e secos. Por curiosidade, torraram e provaram. Estava surpreendentemente gostoso. Experimentaram com milho e o resultado foi ainda melhor. Nascia o Corn Flakes. Hoje, cereais matinais são uma indústria de mais de 30 bilhões de dólares anuais. Milhões de pessoas comem cereal todo dia. Tudo porque 2 caras esqueceram comida e resolveram tentar salvar mesmo assim. A sacarina e o dedo sujo. Em 1879, Constantin Fahlberg era químico e estava sintetizando compostos de alcatrão de carvão. Era um trabalho sujo e tóxico. Um dia, depois de um longo dia no laboratório, ele foi jantar sem lavar as mãos direito. Tudo que ele comeu tinha um gosto extremamente doce. O pão, a carne, o guardanapo que ele encostou nos lábios, tudo doce. Ele percebeu que devia ter alguma substância nas mãos. Voltou para o laboratório, coisa que você nunca deve fazer, e provou todos os compostos até encontrar o responsável. Era a sacarina. O primeiro adoçante artificial centenas de vezes mais doce que açúcar. Hoje é usada por diabéticos e em produtos diet no mundo todo. Revolucionou a indústria alimentícia. Tudo porque um cara não lavou as mãos e decidiu provar produtos químicos. De novo, nunca faça isso. O champanhe e a fermentação dupla. Na região de Champagne, França, no século XVII, os monges faziam vinho normalmente. Mas o clima frio interrompia a fermentação no inverno. Na primavera, quando esquentava, a fermentação recomeçava dentro das garrafas já lacradas. Isso criava bolhas de dióxido de carbono e as garrafas explodiam. Era considerado um problema enorme.
Garrafas explodindo em sequência nas caves criavam destruição massiva. Os monges chamavam de vinho do diabo. Dom Perignon e outros monges tentaram eliminar as bolhas por anos. Falharam. Eventualmente alguém teve a ideia. E se parássemos de lutar contra as bolhas e vendêssemos isso como característica especial? Nasceu o champanhe. Hoje é símbolo de luxo e celebração, com um mercado de bilhões de dólares. Um defeito se tornou o produto. E aí, pessoal? Incrível pensar como tantas coisas essenciais da nossa vida surgiram por puro acidente, né? Às vezes, os maiores sucessos vêm dos erros, das coisas que dão errado, das descobertas inesperadas. É importante estar aberto ao acaso. Se você curtiu conhecer essas histórias de descobertas acidentais, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha. Me conta nos comentários qual dessas descobertas te surpreendeu mais, ou se você conhece alguma outra invenção acidental. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo com mais curiosidades fascinantes. Até mais, galera!